E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar os gêneros textuais, tá? Mas afinal, o que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são textos classificados conforme as características comuns que apresentam em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo, ou seja, são conjunto de textos que, quando têm em comum a linguagem, a estrutura e o conteúdo, nós podemos dizer que temos ali um gênero textual, tá certo? E a gente vai encontrar gêneros textuais em nossa vida diária, que vão apresentar padrões sociocomunicativos que vão ser definidos por sua função na sociedade. Como assim? Todo gênero textual, socialmente, no convívio social, no nosso cotidiano, ele vai ter uma função, ok? Então, nós temos alguns exemplos de gêneros textuais nesses dois quadrinhos aqui. A gente tem o poema, a piada, a bula de remédio, o telefonema, o debate, um relato de viagem, artigo de opinião, receita culinária, lista de compras, carta expositiva, e-mail. E os gêneros eles vão meio que se dividir em duas categorias. Existem os gêneros textuais que são orais, tá? Como a aula expositiva, telefonema, um debate, uma conferência, uma piada, uma reunião, um stand-up. E tem os gêneros textuais que são escritos, como artigo de opinião, uma receita culinária, uma lista de compras, uma carta, um e-mail, um poema, uma bula de remédio, tá certo? E esses gêneros eles vão, tanto os orais quanto os escritos, apresentar alguns elementos, tá? Que vão o compor, tá certo? Todo gênero textual, ele vai ser apresentado a nós, ele vai chegar até nós, ele vai chegar até nós através de um suporte, E esse suporte seria uma superfície, uma base, que pode ser física ou virtual, com um formato específico, onde o gênero textual, que são os textos, eles vão ser fixados e vão tornar acessíveis para circularem no meio social. E eles vão ser identificados como convencionais ou incidentais, tá certo? Ou seja, o suporte é através do que nós tivemos acesso a esse gênero. Se eu tiver acesso a um poema num blog, certo? Se eu tiver acesso a uma notícia num jornal impresso, ok? Os suportes são isso, os suportes dos gêneros textuais. Eles vão ser classificados como convencionais ou incidentais. Os suportes eles vão ser considerados convencionais quando eles forem especificamente pensados para fixarem determinados gêneros. Tá certo? Um jornal impresso, por exemplo, é um suporte convencional de uma notícia. Okay? Já os suportes incidentais, eles são aqueles que não foram idealizados para portarem textos, porém eles vão se tornar-se uma possibilidade inovadora para isso, certo? Exemplos de suportes convencionais, por exemplo, um livro, revistas, jornais, televisão, outdoors, rádio, são suportes que foram pensados para comportar determinados gêneros textuais, tá certo? Mas a gente pode ter também os suportes incidentais, como muros, o corpo humano, janelas e traseiras de ônibus, carros, portas de banheiro, tá? Nos muros, a gente pode ter, por exemplo, o gênero textual da pichação. Não que pichação seja uma coisa legal, tá? Mas pode ser considerado um gênero textual. Além de propagandas que a gente vê muitas vezes pintadas em muros, o corpo humano com tatuagens, por exemplo. Ali no corpo humano você pode tatuar textos, imagens, inúmeras coisas. Tá? As janelas e traseiras de ônibus que portam propagandas muitas vezes, tá? Os carros também com adesivos, as portas de banheiro, principalmente nas escolas, tá certo? Que muita gente escreve recadinho, fulaninha não sei o que, cicraninho não sei o que. Aquilo ali acaba se tornando um suporte para determinados tipos de texto, para determinados gêneros textuais, tá certo? Então, além do elemento do suporte, os gêneros textuais eles também têm um domínio discursivo, que constitui essencialmente uma esfera da atividade humana, indicando instâncias discursivas, como, por exemplo, o discurso jurídico, o discurso jornalístico, o discurso literário, entre outros. O domínio ele não vai abranger somente determinado gênero, mas ele vai originar vários outros gêneros, certo? Por exemplo,
eu tenho um domínio jornalístico. Esse domínio ele não vai comportar apenas notícia, tá? É um domínio no qual ele vai comportar diversos gêneros que tenham a ver com essa esfera social jornalística, tá certo? No caso aqui, o domínio discursivo jornalístico, ele comporta a notícia, a reportagem, a charge, a entrevista, a tirinha, o editorial, a crônica, dentre outros gêneros que a gente vê circulando nessa esfera jornalística. Já a esfera literária, por exemplo, a gente pode encontrar um conto, um romance, um poema, uma fábula, uma novela, tá certo? Tudo que tem a ver com essa esfera literária, no religioso. Nós temos gêneros textuais como a reza, uma oração, versículos, parábolas, tá? Tudo vai circular ali. Isso é o domínio discursivo, são esferas, tá? Esferas da atividade humana, no qual vão ser inseridos gêneros que tenham a ver com aquilo ali, tá certo? Então vamos lá. Cada período de tempo requer novos gêneros textuais, né? Os gêneros, às vezes, eles vão... como é que eu posso dizer? Às vezes eu tenho um gênero e com o passar dos anos ele vai criando... outros gêneros vão sendo criados a partir dele, digamos assim, né? Antigamente tinha-se o costume de escrever carta. Hoje em dia a carta está um pouco em desuso, né? O pessoal já envia um gênero novo, mais atualizado, digamos assim, né? Não sei se essa seria uma palavra adequada, mas é mais ou menos assim. Eu tenho a carta é um negócio que muita gente considera ultrapassado. Hoje em dia o pessoal manda e-mail, que tem uma estrutura parecida com o da carta, como se o e-mail ele derivasse do gênero carta. Deu para ficar claro desse jeito? Então vamos lá. E eles são ilimitados, né? Nós não podemos ter um número definido de gêneros textuais existentes. A cada dia que se passa, a cada ano que se passa, outros gêneros vão sendo criados, tá certo? Por exemplo, eu tenho o meme, eu tenho o gênero porta de banheiro, tá certo? Eu tenho o e-mail, eu tenho inúmeros outros, tá? Tô tentando lembrar de alguns mais atuais, né? Posso dizer que um GIF pode ser considerado um gênero, né? Ele tem uma estrutura pré-definida, ele circula em determinada esfera, dentre inúmeros outros que vão surgindo com o passar dos tempos, tá bom? Então, continuando, eles vão possuir todo o gênero textual, ele vai ter um contexto de produção e circulação, tá certo? Ou seja, ele vai ser produzido dentro de um contexto, vai circular ali dentro de uma esfera. Ele vai ter interlocutores, para quem não lembra, quem emite e quem recebe a mensagem. Então, toda vez que eu estiver produzindo um gênero textual, eu tenho que pensar, né, para quem eu estou escrevendo isso, né? Ou seja, quem vai ser aqui o público-alvo. Se eu crio um creme para cabelo, né, para deixar os cabelos sedosos, macios e brilhantes, o meu público-alvo vai ser pessoas, primeiro, que tenham cabelo, né, e que se atraiam por esse tipo de produto. Então eu tenho que pensar que eu vou estar fazendo, que eu vou estar criando uma propaganda para aquele meu produto que atinja esse público, né? Eu tenho que pensar quem eu quero atingir, a quem eu estou endereçando isso, tá certo? Todo gênero textual ele vai ter uma linguagem própria, né? Ele vai se utilizar de uma tipologia textual, que foi o conteúdo que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Então, se eu tenho uma carta, geralmente as cartas elas vão seguir mais ou menos algumas tipologias predominantes, como a narrativa, por exemplo. Uma estrutura pré-definida, a carta eu tenho lá, né, local, data, saudação, corpo do texto, despedida, tá certo? Então, todo gênero vai ter a sua estrutura ali organizadinha. Um meme, né? Um meme ele geralmente tem uma imagem e uma frase para trazer humor, né? Entre outras coisas, tá certo? Mas todo gênero ele vai ter uma estrutura mais pré-definida. E um objetivo comunicativo, né? Que é a minha intenção comunicativa. Notem que toda vez que a gente estiver falando de texto, produção textual, gêneros textuais e tudo mais, que a gente estiver analisando isso,
é sempre botem em mente qual é a intenção comunicativa, porque a partir do momento que a gente está se comunicando por meio de gênero, seja ele qual for, certo? Porque nós nos comunicamos através de gêneros textuais que são textos, sejam eles orais ou escritos. Nós temos com isso, então, um objetivo comunicativo, tá? E todo gênero ele vai chegar até nós através de um suporte. Por exemplo, essa aula que eu estou dando a vocês, ela vai chegar para vocês através da plataforma do YouTube, né? O YouTube é um suporte para esse gênero textual que eu estou produzindo nesse momento, tá certo? Então, eu tenho aqui esse textinho de Machado de Assis e tenho esse outro textinho aqui. Eu gostaria que aí na casa de vocês, vocês observassem, lessem com calma, tá? Desse uma pausa no vídeo quando eu mostrar esse texto e fosse analisando esses elementos aqui, tá? Nesses dois textos, nesse de Machado de Assis e nessa tirinha, tá certo? Então, é isso, pessoal, por hoje. Um beijo e até a próxima aula.